Olá, feliz sábado mais uma vez a todos. Obrigado, Lúcia, obrigado, Ângela, Jadir, muito obrigado por vocês. Obrigado, Maurício, também pelo louvor. Maurício ainda vai cantar mais uma vez. Bom, né, ter o Maurício aqui com a gente. Tá. Vamos cantar, Maurício, ele tá sempre disposto aí, tá sempre pronto, né? Gente, eu me escalei hoje para pregar, eu que faço as escalas, né? Eu me escalei e eu quis pregar, pedir a orientação ao Espírito Santo, e a gente vai pregar em cima de uma necessidade que nós temos hoje. Nós temos uma grande necessidade, oração. Nós precisamos orar muito pelos nossos irmãos. Eu estava preparando aqui uns papeizinhos e depois eu quero distribuir isso aqui. Por quê? Porque realmente existe uma necessidade de que a gente esteja orando. E muitas vezes a gente diz que ora e não ora. Examine-se a si mesmo. Cada um que examine-se a si mesmo, né? Às vezes você passa por alguém na rua, às vezes o irmão está numa situação e ele fala, irmão, ora por mim. Tu fala, vou orar por você, irmão. Eu espero que isso nunca tenha acontecido contigo, tá? Mas daí você fala, eu vou orar por você, irmão. Aí tu chega em casa, tu já não lembra nem mais que tu teve com aquele irmão ali, que tu passou por ele na rua, ele te pediu oração. Acontece ou não acontece com a gente? Nós tivemos a reunião dia 15 de apresentação do pastor Sérgio Ávila, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, irmão, se eu falar que eu orei por você, eu orei por você, tá? E agora o que ele faz? Toda sexta-feira ao pôr do sol, ele faz o pôr do sol com a família dele, e ele manda um WhatsApp dizendo assim, ó, eu e minha família, no nosso culto de pôr do sol, nós oramos por você e por sua família. E ele já falou, ó, quando eu disser que eu orei por você mesmo. E a gente às vezes tem isso. A gente às vezes tem essa situação. Você passou por alguém, alguém te fez um pedido de oração, e você diz que vai orar e não ora. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado. E a igreja está precisando de oração. Às vezes, eu fico até preocupado, os cultos de quarta-feira, e eu não gosto de ser indelicado, mas às vezes tem que ser. E às vezes o irmão está fazendo pedido e gente está conversando do lado. Gente, se o irmão está fazendo um pedido, um clamor a Deus e pedindo que você o ajude em oração por causa de um problema que ele está passando. Talvez para você o problema seja uma bobagem, mas para ele é um problema que está abalando com as estruturas dele e a gente precisa orar. E eu acho isso extremamente desrespeitoso quando o irmão está falando e fica o outro falando junto. O irmão está ali até a hora do pedido dele. Está na hora do pedido dele, ele faz o pedido dele e espero que queira que todos ouçam para poder estar orando por ele. Mas na hora que a outra pessoa que está falando, ele está conversando com a pessoa do lado, deixando de ouvir o pedido que a pessoa está fazendo ali. Tá bom? Então hoje, a nossa mensagem de hoje é para nos impulsionar a orar pelo próximo, a orar pelos nossos irmãos. Nós temos uma obrigação, um dever cristão de estar orando uns pelos outros. Orar, muitas vezes memorizar, normalmente as pessoas sentam nos mesmos lugares. Então é legal quando você chegar de noite, ou pela manhã, de madrugada, quando você for orar, você memoriza a igreja. Né? Nem todos talvez tenham a oportunidade de memorizar daqui, porque nem todos estão aqui na frente, né? Mas para mim fica fácil, que eu olho daqui e eu memorizo onde cada um senta, e eu posso então orar por todo mundo. Mas você deve ter um outro meio, uma outra maneira de fazer, mas nós temos a obrigação de orar por todos os nossos irmãos, principalmente por aqueles que estão em dificuldades. Então isso aqui, eu preparei um negócio aqui, e depois no finalzinho eu vou dar um papelzinho desse para cada um e você vai ter uma responsabilidade maior. Além de estar orando por todos, você vai ter a responsabilidade de orar todos os dias por essas pessoas aqui. Por essa pessoa que você vai pegar o papel, que você vai pegar um papelzinho só. Eu vou até ler, porque se porventura eu esquecer de alguém, você vai me lembrar. A gente vai pegar a caneta e vai escrever o nome dessa pessoa também. Tá legal? Eu vou ir pegando aqui, vou dando para Beth, aí você vai embrulhando assim, tipo um amigo oculto, né, aquela coisinha, e vai guardando que no final a gente vai sortear. Você vai pegar e aquele nome que você pegou, você vai orar por ela. Se você pegar o seu, você troca com alguém. Tá bom? Francisco. O Francisco... O irmão Francisco, ele foi nosso irmão, ele se batizou lá na Igreja da Brisa, mas ele ficou muito pouco tempo com a gente. Ele trabalha comigo, já trabalhou comigo na marcenaria há um bom tempo. Vulgo Pará. Lembra, Lúcia? Então, ele está doente, eu busquei ele essa semana, ele teve alta lá no Souza Aguiar, fui buscá-lo, mas ele disse que não bebe mais e ele quer voltar para a igreja.
Bom motivo para a gente orar, né? E para que ele fique curado também, que ele ainda não está bom da enfermidade dele. A irmã Marta, nós acabamos de ter a notícia de que ela foi na clínica e testou positivo, tá? Mesma situação, a Kézia. A Kézia já deve estar acabando a quarentena dela, né? Que ela está em quarentena, mas a gente ore por ela. E eu não coloquei aí o nome, mas também orar pelo Henrique, que é o esposo dela, que também está doente. A Regina é a nora da irmã Nivalda. Essa irmã Regina, ela é uma pessoa espetacular. Ela, todo dia, ela sai daqui, ela vai visitar a Nivalda lá no Hospital de Acari. Ela está até triste porque ela não está podendo ir, porque suspenderam as visitas, e ela também testou positivo, tá bom? A Elaine, ela saiu da Covid, ela teve a Covid, fez o teste, ela se livrou da Covid, mas pegou a tal da influenza. Tá bom? Olha só, gente, quantos motivos para a gente estar orando, né? A Luísa é a netinha da... Tá melhor. Tá melhorzinha já, né? É a netinha da irmã Silvana. A irmã Nair, a mãezinha da irmã Maria Helena, que está internada, ela tomou um tombo, vamos orar por ela também, tá bom? Maria Helena também está com os probleminhas de saúde, a gente precisa estar orando por ela. Silvana, a gente já falou, está aqui. Está melhor também a Silvana. Irmã Nivalda, gente, vamos orar muito por ela. A irmã Nivalda, ela já era para ter recebido alta. Ela estava com uma infecção urinária, que cessou a infecção dela, só que ela usa eu estive lá visitando ela 2 vezes, ela usa oxigênio no nariz, e o médico quer dar alta para ela, mas quando tira o oxigênio do nariz, ela não consegue ficar sem aquele oxigênio no nariz. E a gente está temendo muito que, por quanto tempo eles vão manter esse oxigênio no narizinho dela, né? Complicado. Então, oramos por ela. A avó do Moisés, eu não sei o nome da sua avó, botei aqui a avó do Moisés. A avó do Moisés, ela mora em Angra, ela está doente. E eu sei que ele está muito preocupado com a vozinha dele, a gente também precisa orar por ela. O Felipe é o nosso sobrinho, ele é membro lá da igreja de Santa Clara, ele tem um câncer raro, um câncer muito agressivo, ele só tem 23 anos. Desenganado pelos médicos, mas a gente acredita que ele pode ficar bom pelo poder de Deus, e a gente está orando, tá? O irmão Adélio, a Sônia até conversei muito com ela hoje de manhã, o Adélio, as pernas ele está com inchaço nas pernas, está com problema de esquecimento, e a gente precisa orar muito por ele, né? Interessante, ele foi no hospital de Acari e não deram nenhum remédio para ele tomar. Mas ele está com uma série de problemas que a gente ore por ele também. Ele só vai ter que fazer tratamento na clínica da família. E a Sônia, além de todo esse problema com o esposo, de ter que cuidar dele, ela também já é uma senhora que também precisa de cuidados, o médico falou agora para ela que parece que vai ter que colocar um outro stent no coração. Ela vai ter que colocar um outro... Pode dando... Pode, aquele que quiser orar, vai levando lá, Beth, o povo vai separando para estar orando. Faça um compromisso. Esse é o seu compromisso com Deus, tá? Ore fervorosamente por essa pessoa. Se possível for, faça um jejum por essa pessoa que você pegou, que você está orando, tá bom? Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Mas não deixe de fazer isso. Vocês pegaram o papelzinho? Passou direto aqui, Beth? Passou direto? Aqueles que quiserem, tá? Se sobrar papelzinho, alguém pega 2. E se vocês lembrarem de alguém que porventura eu não tenha colocado aí, você fala. Você fala para que a gente possa colocar aí. Aquela que vem com as crianças. Uhum. Como é o nome? Regiane Bispo. Tá aqui. Aqui, Beth. Tem mais um nome aqui. Tu não pegou não, né? Então pegou agora. Pega aí, depois você me entrega o bloquinho. Tá bom? Todos os papéis foram distribuídos, Beth? Que bom, né? Que bom. Então vamos estar orando por essas pessoas. Faça o seu propósito com Deus. Eu acho que propósito é uma coisa pessoal. A gente às vezes quer conclamar um jejum coletivo, é legal também. Mas um propósito pessoal é bem interessante. Então você vai orar por essa pessoa que você pegou e você vai orar mesmo. Lembrar de orar sempre que você orar, você vai estar orando por essa pessoa, intercedendo por ela. E como eu falei, se possível você faça um jejum. E jejum não é só comida não, gente. Não é só bebida, não. Você pode jejuar de alguma coisa que você faça que você acha que aquilo te faz mal, né? Às vezes você vê um programa de televisão que não edifica, você faz uma atividade que não é legal, né? Então você pode fazer um jejum dessa forma também, é muito bom.
O poder da oração é o título da nossa mensagem de hoje. O Isaac, a hora que você quiser botar aqueles slides, você pode colocar, tá? Porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. Então, a nossa necessidade é, de fato, de fervorosa oração. A irmã White, ela colocou algumas... Eu gostei muito desses dizeres que ela colocou aqui, ó. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 88. A oração é a vida da alma. A oração da fé é a arma pela qual podemos resistir com êxito a todo assalto do inimigo. A oração. Então, a oração ela é poderosa para nos ajudar. O outro slide, eu achei muito interessante esse, porque tem um homem ajoelhado, orando, e a sombra dele você vê esse mesmo homem ajoelhado, mas com uma espada na mão. Creio que seja seu anjo da guarda. A oração da fé é a arma pela qual podemos resistir com êxito a todo assalto do inimigo. O texto é o mesmo, né? Mensagens Escolhidas, página 88. Pode deixar. Não sei se você vai botar as passagens bíblicas, porque são muitas passagens que eu gostaria que a gente visse aqui. O pastor Isair Costa, ele foi o nosso pastor, ele foi o secretário aqui da Associação Rio de Janeiro Sul. E eu não sei quantos conheceram o pastor Isair, ele está jubilado, ele hoje está trabalhando como pastor voluntário lá nos Estados Unidos. E ele escreveu alguns livros. E um dos livros que ele escreveu, acho que A Mão de Deus ao Leme, ele escreveu uma história falando de um ancião de igreja, o irmão José Leão. Eu não sei quantos ouviram essa história, já devo ter contado aqui também. Ele conta que esse homem, José Leão, ele tinha uma filha adolescente, e era a única filha dele. Ele já um senhor, e essa menina tinha um problema que precisava de uma cirurgia, e essa cirurgia é uma cirurgia muito complexa, e ela poderia morrer. Ele já sabia desses riscos. É uma história que eu li, e eu perguntei ao autor da história também sobre essa história, não foi ninguém que me contou. Então, disse que essa menina ela foi operar no Hospital Adventista Silvestre, isso há muito tempo, há muitos anos atrás. E deu errado, não deu certo. Como ele já tinha essa probabilidade de que ela talvez não sobrevivesse à cirurgia, foi o que aconteceu. A menina faleceu. E o médico foi contar para aquele homem, para aquele pai que já estava preocupado, que estava muito preocupado com aquela situação da filha, como é que a filha ia suportar aquela cirurgia. O médico chegou até ele para contar que a filha dele tinha falecido. E ele ficou o tempo todo orando ali na sala de espera, né? Ele falou, eu queria ver minha filha. E os médicos falaram, não pode, porque eu vim lhe dar a notícia, mas a gente tem que preparar o corpinho dela, ajeitar, ainda tá naquele clima de cirurgia, a gente não pode deixar o senhor entrar. E ele insistiu, era um homem muito conceituado ali naquele lugar, e acabaram deixando o homem entrar. Ele entrou, ele se ajoelhou diante do corpo da filha, aquele corpinho fragilizado, e eles ali preocupados, e ele começou a orar, e de repente alguém viu a menina se mexer, e sai daqui, que a menina deu sinal de vida, e botaram aquele homem para fora, e a menina ficou boa. Oração, sabe? Tem gente que às vezes não acredita. Eu acredito, porque Deus pode tudo, né? Deus pode todas as coisas, e ele colocou isso. Sabe, eu achei uma das histórias mais fantásticas que eu já tinha lido e ouvido, foi a história desse homem. E a menina dele ficou boa e foi para casa com seu pai e prosseguiu a sua vida pregando o evangelho e testemunhando o amor de Jesus. Eu também, eu vi a história de um homem chamado Jorge Morneu, em Viagem ao Sobrenatural. Essa viagem ao sobrenatural é a história de um homem que foi espírita, que foi satanista, e de repente ele se converteu ao evangelho. E ele convertido ao evangelho, ele resolveu pregar. E ele pregava em lugares muito longe, e ele ia a longas distâncias assim, pregando o evangelho, até que um dia ele foi parar num lugar muito frio, e ele tinha um problema de saúde. Ele já tinha passado por intervenções cirúrgicas, e ele tinha um problema de circulação, em que ele poderia perder a perna dele, e o aviso dos médicos era que se ele não se tratasse, ele podia perder a perna dele. E uma das coisas que poderia causar a amputação das pernas dele era o frio. E ele foi para um lugar fazer uma visita missionária, e ele descuidou, de alguma forma ele descuidou, e ele veio embora, e ele já veio preocupado e orando, porque o combustível que ele tinha no carro não dava para ele chegar até o posto.
E ele orou e vinha. Gente, creiam, eu já andei com o meu carro. Eu falava, meu Deus, esse combustível não acaba, não? Às vezes falta de dinheiro, né? Eu falava, esse combustível não acaba, não. E o combustível não acabava mesmo, não, sabe? Claro que a gente tem que se prevenir, você também, Maurício. Mas, claro, você tem que se prevenir na medida do possível, não deixar essas coisas acontecerem por relaxamento, né? Às vezes eu deixo acabar o combustível por relaxamento. E meu carro é terrível, porque meu carro ele é a diesel. Se o combustível acabar, você tem que dar sangria. É uma coisa tem que abrir o capô, soltar os parafusos, é uma coisa difícil, né? Mas a história desse homem, o que aconteceu? Eu li também no livro desse homem. O que acontece? De repente, o combustível acabou, não deu para chegar. E ele começou a orar. Deus falou, Senhor, eu larguei o satanismo, eu vim, eu quero te servir, eu estou fazendo a tua vontade, Senhor, não deixe que eu perca as minhas pernas. E ele começou a ficar com as pernas geladas, e ele orando, e de repente o carro começou a andar. Vocês creem nisso? O carro começou a andar. E ele foi andando, e ele chegou no posto, só que ele andou 46 quilômetros sem uma gota de gasolina no tanque. Amém? Deus é Deus, né? Deus ele é fantástico, então não existe nada que Deus não possa fazer por intermédio da oração. A oração ela pode tudo. Por que será que as coisas hoje elas não acontecem mais como aconteciam no passado? Elias orou, está lá em Tiago, né? Tiago 5:17. Elias orou com insistência e por 3 anos e meio não choveu. E depois ele foi e orou de novo e agora choveu, porque ele agora orou para que chovesse. E a Bíblia diz que ele era um homem falho como nós. Ele era sujeito aos mesmos defeitos que nós, sabe? Mas Deus tem feito milagres ainda no nosso meio. Ele faz milagre todo dia, você sabia? Você acordar é um milagre, você estar aqui é um milagre, né, Cláudio? Você trabalha lá com aquele povo lá doente, né? Quanto contato você já teve com pessoas com Covid? A Covid hoje, a gente se previne e tudo, mas ela não está mais tão mortal como estava no passado. Antigamente, nós perdemos o nosso amigo, nosso irmão Jorge, e tantas outras pessoas que ficaram no caminho, nós estamos aqui, porque Deus tem nos concedido verdadeiros milagres. Filipenses 4, versículo 6, vamos ler? Filipenses 4, versículo 6. Livro de Filipenses. Quem achar pode ler, tá? Filipenses 4, verso 6. Amém, né? Diz que nós não precisamos estar ansiosos, mas a gente tem que contar para Deus tudo que nos preocupa, toda a nossa ansiedade, toda a nossa dificuldade, né? Sabendo que Deus cuida de nós, sabe? O cristão ele está sempre em vantagem, o cristão é sempre vitorioso, porque mesmo diante da morte, nós obtemos a vitória, porque as nossas vitórias, as nossas conquistas, elas não são terrenas. Sabe, muitas vezes nós somos derrotados aqui, vivemos vida de derrotado, mas somos vitoriosos porque andamos com Cristo. A gente falou na classe de professores aqui, que a gente estava ali 8 horas, a gente estava falando sobre João Batista, falamos sobre Paulo, né? Estava falando com os meninos lá dentro sobre Paulo. Foram pessoas que, se a gente for ver pelo quadro que nós vivemos hoje, foram pessoas que foram derrotadas, mas foram mais do que vencedores, porque andaram com Cristo e estão guardados no Senhor para o grande dia quando Ele voltar. 1 João 5, versículo 14, diz que nós recebemos as coisas, os benefícios de Deus, quando nós pedimos segundo a vontade dEle, e não segundo a nossa vontade. Então, quando nós pedimos as coisas segundo a vontade, de acordo com a vontade de Deus, nós recebemos. Talvez nós não estejamos recebendo determinadas coisas porque nós não estamos pedindo as coisas de acordo com a vontade de Deus. Eu gosto de um verso, tem um verso que eu gosto muito, é um verso meio de cabeceira meu, Salmo 37, versículo 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Né? É um verso assim meio controverso, porque parece que se você se agradar do Senhor, tudo aquilo que você quer, você vai receber. Não, é quando você se agrada do Senhor, quando você faz a vontade dEle, tudo aquilo que Ele te dá é bom, isso agrada, isso alegra o seu coração. Não é? Tiago 1, versículo 6. Tiago 1, versículo 6. Nós também recebemos as coisas de Deus quando nós pedimos com fé, crendo que Ele pode te dar, que Ele pode te receber, né? Então eu peço segundo a vontade dEle, mas eu também devo pedir com fé, porque sem fé
É impossível agradar a Deus. Mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus se achegue a Ele com fé, para que possa receber os benefícios, não é? E principalmente quando nós fazemos orações assim, igual nós fizemos agora, igual quando foi que eu pedi que a igreja fizesse, quando a gente intercede pelo outro, quando a gente intercede por outras pessoas, isso é muito bom. É muito bom. É a gente poder estar participando também da obra de Cristo, da obra salvífica de Cristo, que fazia sempre o bem, preocupado com as pessoas e não consigo mesmo. E quando Deus não ouve as nossas orações? Quando é que Ele não ouve as nossas orações? Salmo 66, verso 18. Salmo 66, verso 18. 66. Salmo 66, no verso 18. Pode ler. Sim. É isso aí. Então Deus não pode ouvir uma oração dessa. Se no coração eu tivesse contemplado a iniquidade, o Senhor então não teria me ouvido. Mas interessante, né? E atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Porque, entretanto, Ele ouviu a oração do salmista, né? Mas quando nós estamos em iniquidade, Ele, de certa forma é criado uma barreira e a gente não ouve. E Deus não pode, então, ouvir, porque se você está em iniquidade, você acaba pedindo aquilo que não vai ser bom para você, não é? Provérbios 28, versículo 9. Esse verso eu acredito que vocês saibam de cor, né? Provérbios 28, versículo 9. Quando Deus não ouve as nossas orações, é a pergunta. Até a sua oração será abominável, né? Aquele que desvia os ouvidos de ouvir a voz de Deus, ou de ouvir a lei de Deus. Quando orar? 1 Tessalonicenses 5, verso 17. Quando é que nós devemos orar? Orar sem cessar, né? A todo tempo nós devemos estar em oração para que a gente peque menos. Quando a gente está com o espírito de oração, a gente não está pecando, né? O desbravador diz, nós devemos ter sempre um cântico no coração, ter sempre uma oração no coração, estar sempre com o pensamento em Deus. Um conselho, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Quem achar, pode. Já achou ali, né, Isaac? Isaac botou na televisão aí, tal pai e tal filho, hein? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então nós devemos lançar nossas ansiedades ao Senhor, entregar para ele, falar, Senhor, me ajude. Senhor, me ajude nessa fraqueza, me ajude nessa dificuldade. Lança sobre ele, deixa que ele resolva por você, não é? Existem coisas na vida da gente que a gente pode fazer, e existem coisas que a gente não consegue fazer, tem coisas que parece que a gente não tem força para fazer, para concluir, né? Então, essas coisas que a gente não consegue, ou que a gente tem muita dificuldade, a gente deve lançar sobre ele, falar, Senhor, resolva para mim, resolva para nós, que a gente possa compreender os teus planos para a minha vida, não é? O livro Caminho a Cristo, página 95, tem uma citação que diz assim, a oração é a chave nas mãos da fé, para abrir os celeiros do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Ellen White. Bonito, né? Eu sempre gostei muito desse verso. Vamos repetir? Tá, em Caminho a Cristo, página 95. A oração é a chave nas mãos da fé, para abrir os celeiros do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Não é? Então, a oração, meus irmãos, é o segredo. Nós precisamos orar mais, orar com fé, orar com bastante certeza de que Deus tem ouvido as nossas orações, não é? Às vezes tem pessoas que dizem, tem um dizer que fala, né, que Deus sempre ouve a tua oração. Ele sempre ouve, ele nunca deixa de ouvir a sua oração. Mas para alguns ele concede logo, para alguns ele diz, espera um pouco, e para outros ele diz não. Por que ele faz isso? Porque ele é Deus, porque ele sabe o que é melhor para nós. Por isso que a gente às vezes ora, e a gente continua orando com insistência por causa de determinadas situações, porque eu acho que quando um cristão falece, é uma voz que se cala. Não é verdade? Um cristão falecido é uma voz que se cala. É alguém que poderia estar proclamando o evangelho, mas que de repente deixa de pregar ali, por conta daquele infortúnio. Mas você sabe,
Até mesmo quando um cristão falece, a gente tem que dar glória a Deus e agradecer a Deus. Por quê? Porque aquela pessoa está guardada pelo Senhor. Não é? A gente vive num mundo mau, num mundo de sofrimento, num mundo de pecado, em que a gente hoje está aqui, a gente está se santificando, a gente está buscando a presença de Deus, mas o nosso coração é ruim. E, de repente, você pode se desviar dos caminhos do Senhor. E se, de repente, for melhor que você descanse no Senhor, maravilha, glória a Deus. Então, isso é muito bom. É muito bom você saber que Deus está cuidando de você, que Deus está cuidando de nós, que Deus tem feito maravilhas na tua vida. Sabe? Deus tem suprido as tuas necessidades. Deus tem suprido as nossas necessidades, sabe? Deus é bom demais. E se você for parar para ver também, eu contei aqui no início 2 experiências. A experiência é contada pelo pastor Isaí e por aquele outro senhor também. Mas o que Deus tem feito na tua vida? Você já parou para pensar? O que Deus tem feito na tua vida, o que Deus tem feito por você, quem você era, quem você tem se tornado e o que Deus espera que você se torne ainda mais, sabe? Tudo são coisas, são bênçãos que Deus tem nos concedido porque Ele é Deus, porque Ele é bom, porque Ele quer sempre o melhor para nós. Deus só concede para nós aquilo que é melhor na sua onisciência. Nós não sabemos por que determinadas coisas acontecem. Outro dia a gente estava conversando lá em casa. Por que isso está acontecendo, essas coisas com o Felipe? Um menino tão novo. Um menino casou há pouco tempo. Casou não tem nem 1 ano. Sabe? Aí se batizou, o batismo dele foi bonito, eu não pude estar. A Beth foi lá, não pude nem estar lá, estava com compromisso aqui. Se batizou de desbravador, todo feliz, todo animado. Sabe? Por que as coisas acontecem? E por que não acontecem? Poxa, Senhor, por que não pode ser diferente? Claro que a gente vive num mundo que está muito influenciado pelo pecado. O pecado, ele deturpou muita coisa. Nem tudo que acontece é a vontade de Deus. Ele aproveita as oportunidades, né, as adversidades e transforma em bênção. Mas nem tudo que acontece é Deus que faz, é Deus que causa, não. Deus é bom. Sabe? Outro dia nós estávamos contando aqui, nós estávamos nessas nossas conversas falando. Vocês lembram de uma menina, acho que era Andressa o nome dela. Uma menina com 11 anos de idade que pregava o evangelho como ninguém, fez um pequeno grupo e pregava, e o nome dessa menina correu o Brasil todo, e ela no Brasil todo ela era uma evangelista fora do comum, só que ela só tinha 11 anos de idade. Era fantástica. Lembra, Jagi? E essa menina era solicitada para dar testemunho, para levar os planos de trabalhos missionários que ela tinha em várias partes do país. E um dia ela saiu com o povo, com uma equipe dela para poder fazer esse trabalho evangelístico numa van, e a van virou e ela morreu. Aquilo que eu falei, né? É uma voz que se cala. Ainda mais uma voz que ecoava tanto pela idade, pela expertise, por tudo que tinha. Mas Deus que sabe, eu não sei. A gente às vezes até conjectura e fala, mas Senhor, por que foi assim? Por que não foi assado? Eu, quando era ancião lá da igreja de Jardim Maravilha, tinha uma família. Hoje tem a avó e tem algumas poucas pessoas da igreja que também estão lá, estão frequentando lá em cima no Novo Maravilha. Igreja que fica lá em cima, quem conhece Maravilha sabe. Mas na igreja do Jardim Maravilha, ainda não tinha essa igreja lá de cima, era só a igreja de Jardim Maravilha que tinha ali no Jardim Maravilha. Tinha uma menininha que era encantadora. Todo mundo amava aquela menina, porque era uma menina, ela tinha 4 anos de idade, 3 para 4 anos de idade, uma menina super agradável. E extremamente espiritual, sabe? Encantava todo mundo com a espiritualidade daquela menina. Até que o dia a mãe dela chegou lá, a mãe dela também era da igreja, com a notícia de que a menina estava com leucemia. E a igreja se juntou e a gente orou, e orou, e orou, e orou, e orou, e orou. Ela fez um apelo pro pai, que o pai não queria nada. O pai era até, cabeça dele meia doida. E o pai, para fazer a vontade da filha, o pai acabou tomando um banho lá, que ela pediu que o pai se batizasse, que ela falava, eu quero ver minha família no céu. Sabe, uma fé de uma menina de 4 anos que tinha uma fé assim, de uma pessoa que parece que já tinha vivido ao lado de Cristo por muito tempo, sabe? E foi numa época foi no mês de janeiro, férias de pastor. Eu tive que fazer o sepultamento dessa menina. 4 anos de idade. E a gente fica falando, mas Senhor, a gente orou tanto. A gente orou tanto. Aí outro dia a gente estava conversando lá, estava falando. A mãe dela não está mais na igreja, desistiu da fé. O pai, logo assim que ela morreu, já não queria nada mesmo, foi embora.
E a gente foi vendo as pessoas indo assim, sabe? Indo embora, abandonando a fé, largando Jesus. Mas não foi por causa disso. Foi porque já não tinha raiz mesmo, não tinha cavado fundo, não tinha buscado raiz, sabe? E a gente fica pensando, por que certas coisas acontecem? Será que essas coisas não acontecem como uma forma de proteção? Talvez se essa menina estivesse aqui hoje com 20, 25 anos de idade, como estaria a vida espiritual dela? Será que ela teria mantido aquela fé que impressionava, aquela fé que arrastava as pessoas, que trazia elas para um compromisso de fé? Ou será que ela seguiria o exemplo dos pais e também se afastaria da presença de Deus? Deus é que sabe, né? Deus é que sabe de todas as coisas, mas enquanto a gente não tem resposta para determinadas perguntas, que a gente continue orando, que a gente continue buscando a fé, cavando, falando, Senhor, por favor, me ajuda, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor, por isso que eu estou aqui. Eu confio no Senhor, é por isso que eu faço isso, embora o mundo diga que eu não deva fazer, eu faço. É por isso que eu não faço isso, embora todos digam que eu tenho que agir dessa maneira, eu não ajo dessa forma, porque eu sou teu filho, eu sou cristão. Eu prefiro viver de acordo com a tua vontade do que fazer a minha própria vontade e vir a me perder. Satisfazer os desejos do corpo e deixar que o inimigo me dê uma rasteira, sabe? Deus é bom, meus irmãos. Deus é maravilhoso, que a gente continue buscando em oração, que a gente possa se ajudar em oração. Estar orando por essas pessoas doentes, sim, e orando uns pelos outros para que Deus nos sustente, o inimigo não nos derrote, sabe? Porque existem momentos, orar pelo ministro, orar pelo pastor, hoje é o nosso pastor Sérgio Ávila, né? Orar por ele, um homem de oração, percebi que ele é um homem de oração. Orar por ele, sabe por quê? Porque o ser humano é assim, ó. O ser humano é assim. Às vezes tu acha, pô, o cara é pastor, o cara tá bem, o cara é ancião, é diretor de igreja, o cara tá bem, às vezes o cara tá mal. O cara tá mal e às vezes ele tá numa situação que se você não estiver orando por ele, se não tiver um amigo, um irmão, um intercessor orando por ele, ele cai. Sabe? Então por isso é que nós devemos estar orando uns pelos outros, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós. Que a misericórdia de Deus nos sustente, nos mantenha de pé na presença dele. Bom? Que Deus nos abençoe, porque a oração... Vamos terminar com esse verso aqui, depois eu vou chamar o irmão Maurício para ele fazer o último louvor. Vamos falar junto, eu paro, vocês falam também, tá bom? A oração é a chave nas mãos da fé para abrir os celeiros do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Amém? Louvado seja o Senhor. Irmão Maurício? Som. Mais potência para mim, por favor. Eu estava ali, viajando ali, né? Nessas palavras. O irmão Jaúde foi tocado pelo Espírito Santo para falar sobre isso. E isso como é que eu vou dizer? A nossa mente é tão pequena, né? Para ficar especulando essas coisas. A história que me comoveu muito, estava falando ali, eu estava me emocionando demais ali sobre coisas, as coisas que acontecem, a gente não entende por quê, por defender a bandeira de Cristo. O dia que tiver a oportunidade, eu não sei se eu já contei aqui, um testemunho que eu dormi no volante de um ônibus, com um ônibus cheio de passageiro, eu não sei se eu já contei aqui para vocês, mas a gente vai ter a oportunidade um dia de vir falar aqui num sábado sobre isso. Que coisas sobrenaturais acontecem. Realmente, a oração de um pastor, do ser humano, a Bíblia não fala, pastor, mas a oração do justo muito pode em eficácia. Muito pode. E talvez essa menina, pode ser, não sei, a gente está só especulando, mas especular não é legal, sabe? Quem sabe futuramente ela não pudesse estar fora dos caminhos do Senhor. E Deus... olhando lá na frente, porque ele vê lá na frente o que você vai ser. E teve uma moça na igreja de Santa Rosa, município de Campo Grande. Essa menina foi criada na igreja, desde pequenininha na igreja, um fervor tremendo, sabe? A família crente, temente ao Senhor, cresceu nos braços do Senhor. Muito fervorosa, muito legal essa menina. Cresceu, virou uma moça linda, bonita, e saiu dos caminhos do Senhor. E foi namorar um bandido.
se relacionou com um chefe de uma facção. E eles brigaram lá, não sei porquê. Ela, então, com raiva, foi namorar o outro bandido, chefe da outra facção inimiga dele. E a igreja sempre orava, sempre orando para aquela menina voltar para o Senhor. A menina tinha um potencial muito grande, sabe? Conhecimento na causa do Senhor muito grande. E a família orava, a igreja orava, pedido de oração para tudo que é igreja, distrito todo. Então, esse jovem bandido lá, da outra facção, para se vingar, pegou ela na porta da igreja. Um dia ela sentiu vontade de ir à igreja. A oração, todo mundo orando, ela sentiu necessidade de ir à igreja aquele dia. E ela foi. Ficou encantada com a palavra de Deus, o coração se abriu, uma chance novamente do Espírito Santo trabalhar no coração dela. E tinha um programa à tarde, e ela queria voltar. Mas esse bandido lá, ele sequestrou a menina por vingança. E sabem como é que ela apareceu na igreja depois? Cortada em pedaços dentro de um saco, na porta da igreja. Deixaram num saco plástico preto na porta da igreja. Como é que se vai entender uma coisa dessas? Aí Deus tem culpa? Puxa, Senhor, por que o Senhor fez isso com a minha filha? Por que o Senhor permitiu? Tudo tem uma história pregressa. Tudo é consequência de um comportamento nosso. Tudo tem uma história. E Deus nunca é o culpado, nunca será. O culpado sempre somos nós, seres humanos que nos afastamos do Senhor. E Ele sabe, lá na frente, se você vai estar junto dEle ou não. Para eu estar aqui hoje, o Jailton estar aqui hoje, no passado, Deus olhou para frente e falou, você vai estar lá ainda, no ano 2022, às 11h30 da manhã, falando lá para aquele povo. Porque Deus, Ele deixa, aí permite, ponto, acabou. Se Ele não quiser, eu te tiro agora daqui, acabou. Deus é Deus. Ele que comanda a nossa vida, não é assim? E nós precisamos de restauração, como o Jailton falou. Oração. Esse é o poder. Para que sejamos restaurados todos os dias, independente do que vier a acontecer. Porque se dormirmos hoje, estaremos com o Senhor aguardando o dia da ressurreição. Precisamos ser mais sábios, ter fé e esperança para mostrar então ao mundo nosso Deus. Se pedirmos seu amor, vamos receber. Certamente nós teremos mais poder. Restaura-nos, Senhor. Vem tocar-nos outra vez com a tua própria mão, Senhor, para que possamos entender o teu plano para nós, para que mesmo no falar sempre possamos revelar Jesus. Tua igreja vem mudar, Senhor. Vem tocar-nos outra vez. Precisamos ver os servos que trabalham em tua causa, como nós necessitamos de tuas mãos. Mande o poder lá da cruz, que é o sangue de Jesus, e iremos tua batalha terminar. Restaura-nos, Senhor. Vem tocar-nos outra vez
com a tua própria mão, Senhor, para que possamos entender o teu plano para nós, para que mesmo no falar sempre possamos revelar: Jesus, tua igreja vem mudar, Senhor. Vem tocar-nos outra vez. Tua igreja vem mudar, Senhor. Vem tocar-nos outra vez. Amém, Jesus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua companhia aqui entre nós. Muito obrigado porque o Senhor falou conosco e que nós possamos de fato e de verdade cumprir esses ensinamentos que o Senhor deixou na tua palavra para nós, para que possamos viver melhor, para que possamos estar orando, buscando proteção do alto para vencer as barreiras que são colocadas diante de nós aqui. E que possamos, a Deus, estar intercedendo uns pelos outros, porque nós carecemos das orações uns dos outros e da companhia do Senhor constantemente na nossa vida. Que o Senhor abençoe cada família aqui representada, cada irmão que não pôde aqui estar, motivo o Senhor sabe. Em especial, quero mais uma vez pedir a Deus por essas pessoas que nós mencionamos aqui, pessoas que estão doentes, que estão se convalescendo, para que a gente veja, Deus, o teu poder sendo manifesto na vida dessas pessoas. Muito obrigado por tudo, nos despeça agora, leva-nos para a nossa casa em segurança e que o Senhor também nos abençoe e nos guarde na programação que teremos à tarde. Obrigado por tudo, nós te oramos agradecidos no nome de Jesus, amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim.